É correto que liderança da igreja local manifeste sua intenção de voto? Se não, como orientar politicamente a comunidade? Então, essa pergunta aí é sensível, né? É... Bom, gente, porque pensando nos modelos eclesiásticos brasileiros, acho que só de um líder eclesiástico falar a intenção de voto, eu já imagino o efeito que isso vai ter no resto da comunidade, sabe? Não deveria ser assim, né? Porque numa congregação madura, eu creio que assim, um líder poderia falar da intenção de voto dele e isso não teria um poder persuasivo desproporcional sobre a congregação. Mas no Brasil não é assim, né? Então, assim, eu creio que devido à tendência do brasileiro, né, de sempre se referenciar por uma liderança, principalmente carismática, eu acho que o papel da liderança, eu acho que o Tim Keller é muito sábio nisso, né? Como um pastor, eu acho que ele aí pode ser um bom exemplo para lideranças brasileiras. E ele sempre defende isso, né? De que ele tem as opções políticas dele, mas que o papel dele na igreja local, e eu acho que ele respeita muito a questão de esfera de soberania, né? Por meio do ofício que lhe foi dado por Deus, cooperar para que os cristãos que são membros das suas igrejas, né, ou da sua igreja, sejam bons cidadãos. Cidadãos conscientes, engajados, participantes. E eu acho que o Tim Keller estaria muito nessa visão que a gente tem, né? Ou seja, ele concordaria que determinados membros das suas igrejas poderiam ter, digamos, uma afinidade mais à esquerda, com um partido mais, né, ou um alinhamento mais junto à tradição democrata nos Estados Unidos, né, enquanto outros iriam mais para a linha republicana. Eu creio que para ele não haveria problema nenhum, conquanto que os cristãos fossem, a partir do amor a Deus, né, do amor ao próximo como a si mesmos, fossem bons cidadãos, realmente maduros no exercício da sua cidadania. Então, nesse ponto, eu acho que a liderança eclesiástica brasileira poderia seguir essa direção, sabe? De cooperar para que o exercício da cidadania dos membros da igreja seja efetivo. Então, no caso da igreja dele, né, ele tem aquele... Talvez o Pedro me ajude a lembrar aí, mas é como se fosse um fórum para vocacionados, né? Tem work no meio, enfim, faith work, eu acho que é. Então, assim, é muito interessante, porque ele traz vários vocacionados de vários campos com visões políticas distintas e capacita os membros da sua igreja, né? Claro que esses vocacionados também não estão lá para fazer política, né? E pregação política. Mas eu acho que isso é o melhor a ser feito, sabe? É incentivar a igreja a realmente, no amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, incorporar a tarefa de cidadania política como um chamado também diante de Deus. Eu acho que isso é o mais importante. Então, nesse sentido, eu acho que falar a própria posição política poderia ser algo até da curiosidade do pessoal. Eu acho que, num contexto maduro, eu não veria problema em alguém falar sobre opção política, mas nunca usando isso como forma de influenciar a decisão política de outros.